convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, e vamos ler até o verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 4 até o verso 10. A palavra diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em oração, com o nosso coração contrito, te pedindo a Deus que o Senhor encontre uma terra boa em nós, onde a tua palavra será lançada e haverá frutificação. Eu te peço a Deus que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra por meio da exposição que será feita, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender o texto que o Senhor revelou, Pai, por meio da tua vontade, da tua bondade, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver de acordo com Ele, para que possamos glorificar o teu nome, Pai, e desfrutar, ó Deus, das heranças futuras e das presentes que temos aqui, Senhor, na tua palavra. Nós te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, queria dar a vocês, não gosto muito de falar de questões muito pessoais, mas queria falar um pouco para vocês sobre como Cristo me salvou. Durante muitos anos da minha vida, eu passei no catolicismo romano. Estudei em colégio, parecia um mosteiro. A minha infância parecia um mosteiro, né? Aprendi ali toda aquela religiosidade católica. Aprendi a Bíblia com a visão católica romana. E depois fiz todos os processos, né? Primeira comunhão, batismo, todas aquelas coisas. E depois, num período da minha adolescência, até o início da fase adulta, eu me encantei, obviamente, com muitos prazeres que o mundo tem. Os jovens acabam sempre sendo muito seduzidos, não só os jovens, né? Todos nós somos muito seduzidos, mas nesse período da adolescência é sempre um grande desafio, onde as emoções estão quase que governando a nossa vida. E aonde a gente acha que a gente já se tornou adulto, a gente não sabe, tem experiência quase nenhuma. E aí, nesse período, acabei formando uma banda de rock, comecei a cantar rock e ir para vários lugares, e no meio desse ambiente você tem muitas coisas, né, que são ruins para a saúde de um jovem da minha idade. E acabava sendo influenciado por muitas daquelas filosofias e tinha muita coisa misturada. Mas eu me recordo que já nesse período eu tinha um desejo no meu coração de conhecer alguma coisa que eu não sabia que era Deus, mas era algo místico. E eu ia atrás. Aparecia uma religião aqui, diferente, eu ia atrás e queria aprender aquilo, estudava. Aí aparecia uma outra religião, eu estudava. Aparecia um movimento filosófico, eu ia atrás. Mas nunca
mas demorei ainda para encontrar aquilo que o Senhor determina na sua palavra como sendo Deus único, vivo e verdadeiro. Encontrei muitos falsos deuses. E um momento da minha vida onde eu estava muito quebrantado ou quebrado por conta de muitas situações que apareceram na minha vida, que o pecado é sempre assim, né? Ele se mostra como um anjinho para você no início, mas depois ele revela quem ele é. E um momento onde eu estava parado na frente de uma igreja, lá no centro de Teresópolis, na frente de uma igreja, e eu digo a vocês, eu não gostava nem um pouco de crente. Eu olhava para os crentes e eu falava assim, Deus me livre um dia eu precisar usar uma camisa dessa com um botãozinho, sabe? Eu precisar ir para um culto falar aleluia. E eu achava aquilo a coisa mais horrível do mundo. Para mim era uma das piores coisas do mundo, era ser crente. Inclusive, eu ficava extremamente irritado quando via um. Usava um monte de cordão, tinha o cabelo grande, enorme, pulseira, um monte de coisa. E estava sempre viajando, né? Pegava carona, ia para vários lugares. E nesse dia eu estava na frente da igreja, do prédio da igreja. E apareceu um casal para mim e começaram a pregar sobre Jesus. E eu já fiquei extremamente irritado com aquilo. E aquele rapaz começou a falar. E eu comecei a questionar ele com muitos argumentos, até que chegou um momento que eu falei, então quer dizer que você vai para o céu e eu vou para o inferno? Aí ele falou assim, se você se arrepender, não, você vai. Você vai comigo. Agora, se você não se arrepender, sim, você vai estar condenado ao inferno e eu vou para o céu. Se eu crer em Jesus e continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu fiquei louco, querendo pegar ele. E ele falou assim, já que você é um cara tão louco, vamos fazer uma loucura aqui, vamos orar. E ele começou a orar por mim. E eu entendo que aquele momento foi um momento, talvez, dos mais fortes na minha vida. Porque começou ali, a partir daquele momento, não pelo argumento daquele cara somente, mas o meu coração começou a olhar para as coisas de uma forma diferente. E eu comecei a ver em mim pecado. E eu comecei a ver como que eu tratava a minha mãe. E eu comecei a ver como que eu lidava com as meninas. E eu comecei a ver o tempo que eu estava desperdiçando. E ele me chamou para um culto lá que tinha. E naquele culto teve, né, como os movimentos daquela época faziam um apelo, né? E eu fui lá e confessei Cristo como meu Senhor e Salvador. E depois daquele dia, eu nunca mais o abandonei. Fomos crescendo cada vez mais em maturidade. E aí eu queria fazer essa aproximação para vocês, lembrando de uma coisa que hoje eu entendo que aconteceu. Porque eu estava morto. Um morto não consegue olhar para os seus pecados. Um morto não consegue reconhecer as suas faltas. É um morto. E é isso que nesse capítulo 2 de Efésios começa falando, lá no verso 1, onde a gente já refletiu sobre ele, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente não tinha condição nenhuma. É uma condição de total humilhação, aonde muitas pessoas acreditam que estão num estado de total liberdade. Quando você conversa com um morto espiritual hoje, você vai falar com ele, ele acha que ele está muito bem e que nós somos os escravos. Eu não vou ser escravo dessa religiãozinha que diz que eu posso fazer uma coisa ou outra. Mas, na verdade, esse era um período onde quem era escravo era eu. E muitas pessoas têm andado nesse estado de escravidão.
Então, se o texto de Efésios, capítulo 2, ele parasse no verso 3, nós estaríamos simplesmente condenados. Nós estaríamos na pior situação da nossa vida. E é por isso que a gente vai ler mais na frente que não há nenhuma condição de nós buscarmos glória para absolutamente nada. Porque aquele que estava morto, aí a gente vai olhar para o verso 4, que Deus diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E a gente percebe que Deus, ele tem uma riqueza, ele é abundantemente suprido de todas as coisas. Essa palavra que aparece aí, riqueza, não é essa riqueza do mundo que a gente conhece. Essa riqueza de que a pessoa tem 5 carros, coleção de outros, tem 3 casas, anda de jet ski, né? Todo final de semana, jet ski é uma coisa de rico, né? Quando a gente pensa em riqueza, a gente pensa em andar de jet ski, né? Tem um iate, viaja para Dubai com um avião de 2 andares particular. Não é essa riqueza. Apesar, entendam bem, de que Deus, ele se agrada com o esforço do nosso trabalho, e o resultado desse nosso esforço pode ser que em algum momento, se for da vontade do Senhor, que nós sejamos ricos. E Deus vai nos ajudar a lidar com essa riqueza para que o nosso coração não seja governado pelo dinheiro. Para que o nosso coração não seja, não coloque a confiança toda no dinheiro. Porque a raiz de todos os males é esse amor. Então, o cristão piedoso, ele lida bem com isso, porque Deus, ele dá força, dá condição para que a gente trabalhe. Mas quando a gente fala de Deus aqui, ele sendo rico em misericórdia, a gente está falando de um Deus que ele é abundante em todas as coisas. Tem muitas pessoas que erram quando elas vão dizer assim: ah, Deus nos criou porque ele tinha necessidade de comunhão. Deus nos criou porque ele precisava ser adorado. Gente, Deus não precisa de absolutamente nada. Ele é suprido, ele já é pleno, ele já tem abundância de suprimento. A Trindade já cumpre essa função de adoração mútua, de glorificação mútua, de estarem junto. Deus não era uma pessoa que estava ali, né? Desculpa a forma que eu vou falar, né? Mas parece que as pessoas assim, coitadinho de Deus, ele estava tão sozinho e ele precisava criar o ser humano para o adorar. Não é isso. Deus, ele é abundantemente suprido em todas as coisas. Não falta absolutamente nada nele. E a palavra vai dizer aqui que ele era rico em misericórdia. A sua riqueza é em todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo aqui se direcionando aos Efésios, e óbvio que podemos aplicar isso para as nossas vidas, ele vai dizer que Deus também, ele é rico em misericórdia. O que é essa riqueza em misericórdia? A misericórdia é aquele desejo, aquele afeto, aquele ímpeto de ajudar o necessitado e o aflito, aquele que não tem absolutamente nada. E essa é a nossa condição antes de Cristo. Essa era a condição que Paulo estava dizendo para os Efésios. Essa era a sua condição. Como eu havia falado, não adianta a gente achar que os nossos filhos
tão bonitinhos e fofinhos, eles não nasceram em delitos e pecados porque nasceram. Que a gente precisa instruí-los cada vez mais a não pecar. Então, Deus, ele é abundante em misericórdia. Quer ver um exemplo bíblico disso? No momento da crucificação de Cristo, existia um ladrão que estava à sua direita e um outro que estava à sua esquerda. Os três estavam sendo crucificados. Lá em Lucas, no capítulo 23, do 39 ao 43, a gente vê esse texto. E muitos estavam escarnecendo de Jesus. Muitos olhavam para Jesus e diziam assim: você não disse que ia destruir o templo e reconstruir ele em 3 dias? Você que salvou a tanto e curou a tantos, salva-te a ti mesmo. E um dos 2 ladrões que estavam ali, ele começou a escarnecer de Jesus também. Ele começou a olhar para Jesus e fazer aquilo que aqueles que estão diante de Deus fazem muitas vezes. Eles não entendem porque eles estão cegos. O ladrão estava do lado de Jesus e ele escarnece de Jesus. E é assim que o mundo faz. O mundo quer escarnecer de Deus. O mundo está contra Deus. Quando a gente olha para as faculdades, para as escolas, para os divertimentos, a grande maioria, a gente vê, é escárnio contra Deus. É um escárnio contra Deus. Parece que pessoas têm um prazer em blasfemar contra Deus. Quer fazer uma piada, sempre faz piada com religião, com cristianismo, com crente, até com freiras, né? Tem até filmes aí de blasfêmia contra as irmãs católicas. Não que eu considere elas como irmãs em Cristo, mas elas representam uma ala do cristianismo que precisa de iluminação. Mas sempre as piadas estão ali, ao escarnecimento. Mas vejam só, no mesmo texto, lá de Lucas capítulo 23, junto com esse ladrão, existia um outro que repreendeu, ele estava na coisa, ele repreendeu, ele falou assim: olha, nós estamos aqui, nós merecemos. Você não teme a Deus? Nós estávamos aqui porque nós merecemos. E ele se volta para Jesus e ele diz assim: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entende a diferença desses 2 homens? E a gente fala assim: poxa, mas é o próprio Cristo que está ali no meio dos 2. Ele não é eficiente o suficiente para poder convencer aquele homem a não escarnecer, mas ele ser tomado de poder e mudar. E aquele outro, por que aquele outro foi e um não? Deus é limitado no seu poder? Não, de forma nenhuma. Jesus não é limitado no seu poder. Mas a própria palavra diz que Deus escolheu alguns e que sua graça é eficaz para salvar. Mas Deus, como a gente viu no primeiro capítulo, ele escolheu de antemão, ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Então é por isso que a gente não pode considerar que a graça do Senhor, ela não é eficaz. A graça do Senhor é eficaz. Todos estavam mortos. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, João 3,16, que a gente conhece bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, Deus ama a sua criação. Existe esse amor, mas existe um amor especial de Deus
para aqueles que viverão eternamente com Ele. E Jesus é injusto? Deus é injusto por conta disso? Poderiam fazer a pergunta lá do Romanos capítulo 9, né? Deus é injusto por conta disso? Claro que não. Porque todos nós merecemos o quê? O inferno. Cada um de nós merecíamos o inferno. Então, se eu mereço o inferno, você merece o inferno, e todos nós aqui merecemos o inferno, é para lá que nós deveríamos ir. Agora, se todos nós merecêssemos o céu, e Deus levasse somente alguns, talvez poderíamos até falar sobre essa justiça. É difícil de entender? Não. É difícil de aceitar? Talvez. E o que a gente precisa fazer diante disso? Se render à palavra de Deus. Se render à vontade do Senhor. Ele determinou dessa forma. A palavra vai dizer lá em Romanos 9, ele faz um vaso para honra e um vaso para desonra. E a gente sabe que tem muita gente que interpreta isso de forma diferente, que tem o crente que é o vaso para honra e o crente para o vaso para desonra, mas não é isso que esse texto está ensinando. Ele está falando que existe um povo que é um vaso feito para honra e outro feito para desonra. Assim como Judas, Faraó, vaso para desonra. Então esse ladrão da cruz, ele mostra, a história dos ladrões da cruz, ele mostra a condição do ser humano de humilhação. Imagina, punido por um pecado que você cometeu. Preso numa cruz onde você não pode absolutamente reivindicar nada. Sendo humilhado, escarnecido, olhando para a sua história e dizendo, ela termina aqui. Eu não tenho mais absolutamente nada para fazer. Se esse homem, ou homens, eles tivessem um filho ou uma família, ou alguma coisa que ele pudesse projetar para o futuro dele aqui, ele acabou, não tem mais. Ele não conseguiria nem ir ao banheiro, faria tudo ali, nem se alimentar, e em questões de horas, eles estariam mortos. E mesmo nessa condição toda de humilhação, ainda continua com a sua arrogância. E o outro experimenta, diante de Jesus, a sua eterna misericórdia, a sua riqueza em amor. E é por isso que a palavra vai dizer que Deus, ele é grande em amor e misericórdia, aqui como a gente leu no verso 4, na parte B. Ele é rico em misericórdia e de grande amor com que nos amou. O amor de Deus é um amor eterno a ponto de fazer com que pessoas vivam eternamente com Ele. A eternidade de Deus, em seu amor, em sua justiça, em sua misericórdia, em sua pureza, em sua santidade, todos os atributos de Deus são eternos. Lá em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 10, 1 João, capítulo 4, verso 10, e também vamos ler o verso 19. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E lá no verso 19 também diz assim, do mesmo capítulo: nos amou porque nós amamos porque Ele
nos amou primeiro. Então, percebam, meus irmãos, que esse amor do ser humano, talvez por uma filosofia que traga algum conforto, ou busca por uma divindade, ela não pode acontecer de forma eficaz e verdadeira no nosso entendimento do conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, partindo do nosso desejo. O desejo parte de Deus. É Deus que nos amou primeiro. Mas eu amo tanto a Deus. Eu sempre amei a Deus. Ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo em direção a nós e todos os outros. E a gente vai ver que nós fomos criados para boas obras. Nele, nosso coração amou porque ele nos amou primeiro. Ah, mas fulano de tal é tão amoroso e ele nem é crente. Essas obras são obras para a glória de si. Por isso que a gente vai ver que a glória pertence ao Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Se nós somos amorosos, se nós nos preocupamos com o outro, independente de se vamos receber alguma coisa ou não, se nós amamos os nossos irmãos, amamos os nossos familiares, amamos os nossos pais, se nós nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso lado, em resumo, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, por mais difícil que isso seja, isso é obra do Espírito Santo em nós. Isso é obra de Deus em nós. Porque todas as obras do ser humano sem Deus estão motivadas e contaminadas pelo pecado. E só isso. Então, Paulo ele vai reforçar essa escolha em razão de uma coisa só, da graça de Deus, da livre graça de Deus, da graça de Deus que não foi motivada absolutamente por ninguém e por nada. Não foi motivada por nada de especial que nós tínhamos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, do 7 ao 8, diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus mostra que não existia uma condição especial de Israel. Não existia uma condição que eles poderiam dizer assim, nós éramos mais numerosos, nós éramos mais inteligentes, nós tínhamos uma tecnologia que favoreceu alguma coisa. Quando alguém vai estudar sobre missões, fala assim, vamos ver se esse bairro aqui, podemos plantar uma igreja aqui, vamos ver se nesse bairro aqui a gente tem potencial. Vamos montar nossa igreja lá no centro, que passa muita gente. Não estou dizendo que está errado montar. Pode plantar a igreja onde quiser. Mas não é isso que vai fazer com que haja crescimento. O crescimento vai vir por meio de uma ação do Espírito Santo. Por meio da pregação do Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Precisa de pregação. É o meio que ele faz de salvar pessoas. Mas já que está todo mundo salvo, então
preciso pregar, que daqui a pouco os eleitos vão ouvir. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que nós precisamos pregar. E a esperança que nós temos de que vamos pregar e pessoas serão salvas é porque Ele determinou isso desde antes da fundação do mundo. No verso 5 ele diz: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Ele já tinha mencionado, Paulo já tinha mencionado aqui logo no início, que esses efésios eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas aqui no tempo determinado, em um tempo específico, Cristo os salvou. E essa é uma esperança. Em um tempo determinado, em um tempo específico, que pode ser hoje, pode ser amanhã, e pode ser daqui a 10 anos, existe esse tempo específico que Deus salvará. Romanos, capítulo 5, fala sobre isso. Bom ler todo Romanos capítulo 5, mas aqui a partir do verso 6 diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. O tempo determinado Cristo veio e morreu. E ele até fala, alguém poderia morrer por um justo. Eu fiz uma pesquisa para descobrir os grandes sacrifícios de amor que as pessoas já fazem aí no mundo. Eu vi várias coisas. Um artista que pintou uma moeda com o rosto da sua amada. Pessoas que colocam no letreiro no avião ali uma declaração de amor. Mas um dos que eu achei mais interessante foi um casal que um morava numa extremidade da muralha da China e o outro morava na outra extremidade. E eles caminharam até o meio da muralha para que eles pudessem se casar ali, se encontrar e se casar no meio da muralha. Esse casal demorou 3 meses para que eles pudessem se encontrar e se casar. Porque a gente sabe que aquela muralha é gigante, muitos quilômetros. Um sacrifício de amor interessante. Muitos pais passam a noite sem dormir por causa dos seus filhos. Muitas mães ficam estressadas por conta de tanto sacrifício que precisa ser feito para cuidar bem da sua casa, para trabalhar, para poder suprir as necessidades emocionais, físicas, instruir os filhos. É cansativo. É um sacrifício. Muitos pais trabalhando, às vezes, em mais de um emprego para poder suprir. Como é difícil suprir o lar. Mas nada se compara a esse sacrifício. Quem de nós aqui, quem de nós poderia pensar e falar assim, agora vou abrir mão da minha vida pela vida daquele ali, que é o meu filho. E aí Paulo está dizendo, talvez alguém poderia fazer isso. Talvez. Mas Cristo fez isso por aqueles que não mereciam. Pensa naquele sujeito que ficou te devendo. Pensa naquele sujeito que falou mal de você no trabalho a ponto de te atrapalhar. Pensa naquele rapaz na época da escola que provocava você, que implicava com você, que fazia, usar a palavra da moda, bullying. Pensa naquela pessoa que te traiu, que foi infiel. Aquela pessoa talvez que tentou tirar sua vida. Seria por esse que você deveria morrer. Não há possibilidade de a gente pensar numa coisa dessa. Desculpa, gente. Eu não morreria, não. Mas foi isso que Jesus fez.
a gente pensa em sacrifício sempre para aqueles que nós amamos. Cristo morreu, nós sendo nós ainda pecadores. Então não existe esse amor no budismo. A figura mais importante lá do budismo, que era o Siddhartha Gautama, ele largou a vida dele de riqueza e foi viver sozinho para que ele chegasse num estado de meditação e budificação. Eu sempre questiono por que essas figuras que querem reivindicar para si divindade, elas não vão andar no meio do povo. Reivindicando divindade para si. Mas ele não morreu por ninguém. E ele está muito longe de ser alguma coisa que a gente possa colocar como exemplo. Quando a gente pensa em religiões espíritas, quem é o sacrifício? Você faz o sacrifício. Você vai lá fazer o ritual, você vai lá se enterrar, raspar a cabeça, tomar sangue. Quem é que é sacrificado? Quem é o Deus ali que sacrificou, que mostrou a sua fraqueza? Nós estamos fazendo sacrifício. Eu fiz isso. No judaísmo, a mesma coisa. Sacrifícios, legalismo, obras. Na religião muçulmana é a mesma coisa. Obedece. E você tem que se sacrificar, às vezes, ao ponto até de uma pessoa ter que se explodir. O Paul Washer, ele diz que existem duas religiões no mundo, que é a verdadeira e a falsa. Uma religião de obras e outra religião de graça. E a gente consegue entender isso claramente, porque a única forma, quando eu falo de religião, no sentido da palavra de ligar o homem a Deus, a única forma de se ligar a Deus é por meio da graça. As obras são mortas. Somente por meio da graça de Cristo. João Calvino, ele tem uma frase que diz assim: em Cristo já passamos a bem-aventurada imortalidade e glória. Já possuímos. Em Cristo já possuímos a bem-aventurada imortalidade e glória. Que é o que a gente leu no verso 5. Estando nós mortos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É um favor de Deus. A gente não tem que reivindicar absolutamente nada. Hoje, esse tempo pequeno que a gente está tendo de meditação aqui, é um tempo de meditação que a gente tem que olhar para o nosso coração e se sentir muito pequenininho e humilhado. Porque essa doutrina nos humilha. E isso é bom, porque a própria palavra diz que aqueles que forem humilhados, eles serão exaltados. Humilhai-vos, diz Tiago, debaixo da potente mão do Senhor. E no tempo oportuno ele vos exaltará. Talvez não seja nesse tempo aqui. Mas aquele que se glorie no Senhor, é o que diz a palavra. E a soberba, o contraponto, ela precede o quê? A queda. Toda soberba precede a queda. Meus irmãos, a gente não devia ser soberbo nem de brincadeira. Ah, mas eu consegui, o meu mérito, mas eu sou assim, eu sou especial, eu sou demais. Nem de brincadeira. Eu sou brabo. Você tá na moda, né? A gente vai fazer isso nem de brincadeira. Que todas as vezes que a gente se reportar a alguma coisa, você é especial. Porque Cristo é algo em você. Sua esposa é especial na sua vida, seu marido é especial na sua vida, por causa da graça de Deus
minha esposa especial na minha vida, por causa da graça de Deus, a família toda. Por causa da graça de Deus, não porque a gente tem alguma coisa assim, sabe, especial. Porque amanhã ou depois, a gente pode ficar totalmente sem condições de fazer qualquer coisa. Quando eu voltei de São Paulo para Teresópolis, eu voltei empolgado. Falei assim, eu vou lá, vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Quando eu cheguei aqui, uma partidinha de futebol, eu dei um passo, rompi o ligamento, não consegui voltar para São Paulo, fiquei 3 meses parado, fazendo tratamento, não tinha o que fazer, precisando da minha mãe me ajudar. Mas os meus planos estavam ali. Então, meus irmãos, se Deus quiser, Ele seca o leite do peito, ou Ele abunda o leite do peito, para que a criança já seja fortalecida já desde a infância. E comece dali, Deus mostrando aquilo que aquela criança vai desenvolver, ou algumas que não. Pode ser de família rica. O leite seca. Calvino fala isso nas Institutas. E a partir dali, aquelas mesmo, talvez uma história de pessoas que estavam próximas. Cada uma toma um rumo. De uma pessoa ser extremamente debilitada e outra ser extremamente forte. Isso não quer dizer que essa que foi debilitada, ela não pode ser vaso para honra. E Deus pode usar essa condição, talvez, débil dessa pessoa para glorificar o seu nome. Então, a vida de Deus é o primeiro degrau. Deus nos dá vida. O primeiro degrau dessa exaltação. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Verso 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente chama essa doutrina de união mística. Essa palavra mística não tem nada a ver com o que a gente fala hoje de mística. Tá? Ou poderíamos dizer união misteriosa. Essa união misteriosa. Aquele que está no Senhor se faz um corpo com o Senhor. Nós somos herdeiros da sua humilhação, do seu sofrimento. Mas também nós nos assentaremos em lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Essa união é uma união que traz para nós uma cruz, que é o que o próprio Cristo vai dizer, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos carregar. Essa humilhação, o estado, quando a gente fala de Cristo no seu estado de humilhação, é o tempo onde ele está encarnado. Porque ele abriu mão da sua glória, como diz lá em Filipenses. Abriu mão de sua glória, se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós vimos a sua glória. Mas é um estado de humilhação. É um estado onde Deus Todo-Poderoso se faz carne. É um estado de humilhação. E nesse estado de humilhação, ele se torna realidade na nossa vida também, quando nós temos essa união com Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 11, diz assim, habite em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. E ele está nos lembrando aqui dessa união. Vamos, no nosso estado de humilhação, o nosso estado de ressurreição, os mortos ressuscitarão, e um dia, um momento de tempo de glorificação. Nós fomos justificados por Cristo, é o primeiro passo. Nós estamos nesse tempo de santificação. O que nós estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra, cultuando a Deus, santificação.
trabalhando, vivendo aqui, fugindo do pecado. Santificação. Parece um tempo longo perto da eternidade, mas não é. E vai durar aí, talvez até um máximo, sei lá, uns 80 anos. Se a gente tiver muita disposição, saúde, vai até um pouco mais. Mas esse estado de santificação é o momento que nós estamos vivendo agora. E haverá o tempo da ressurreição e o tempo da glorificação, onde nós estaremos eternamente com Ele, por toda a eternidade. Verso 7, que ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação vem por meio do amor e misericórdia de Deus, que determinou isso de antemão, para que nós fôssemos feitos para boas obras. Então, entendam, meus irmãos, aqui, relembrando, que essa história de livre-arbítrio não existe. Existe arbítrio, mas um arbítrio condicionado à vontade de Deus, ou condicionado à vontade do diabo. E não existe também aquilo que pessoas chamam de presciência. Já ouviu falar isso? Presciência? Presciência que Deus olhou o futuro, Ele olhou todas as pessoas que iam aceitar Ele, ó, aquele lá vai me aceitar, aquele ali vai se converter, aquele vai se converter, aquele vai se converter, aquele vai se converter. Ah, então tá bom. Já que eu sou o Deus da eternidade e vejo todas as coisas, eu vou eleger pessoas baseado na decisão delas, porque eu já sei, presciência. Que é como acreditam alguns, né, grupos religiosos aí que a gente conhece bem. E que a gente respeita, né? Eles olharam para tudo isso, para Deus olhou e falou assim, eu vou eleger aqueles, mas isso também não é bíblico. Porque da mesma forma a eleição está condicionada à decisão do ser humano. E um morto não pode tomar essa decisão. E aí ele vai falar desses séculos vindouros. Ele fez mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 12, Tiago 1,2 diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. O que nós receberemos? Receberemos a vida. É isso que foi prometido lá no Éden. A vida. Então a gente precisa entender que a graça de Deus e as boas obras, elas precisam ser consideradas como boas obras que vêm por conta do amor e da graça de Deus derramada na nossa vida. Nós não morremos na cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo. Então por que eu preciso reivindicar para mim mesmo glória? E ele diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá. Até a fé é Deus que dá para a salvação. Essa fé é um dom que Deus dá. Então Deus faz o trabalho todo. Ele faz o trabalho integral. Até a fé que nós temos. É Deus que nos dá. Então nós não temos mérito algum. Volto a dizer, não fomos nós que morremos na cruz, mas foi Cristo. E aqui, meu irmão, quando a palavra fala sobre fé, essa fé é dada aqui por Deus.
É a fé para a salvação que Deus dá. E não é força. Você já viu gente fazendo força para ter fé? Tem gente que faz força para ter fé. Vou dizer, aquela teologia da confissão positiva, sabe? Ah, meu irmão, não fala nada negativo não, porque vai trazer maldição para a nossa vida. Você tem que crer. Você tem que crer. Ai, Senhor, eu preciso crer. Senhor, eu tô aqui, eu tô crendo. Eu tô crendo. Eu vou fazer uma força para... Tem muita gente que faz força para crer. Pode ser que a gente já tenha feito isso também. Fazer força para quê? Ah, eu tenho fé. Eu preciso ter fé nisso. Ah, Senhor, me ajuda a não ter fé. A ter fé e essa falta de fé embora. Me ajuda, me ajuda. Parece que a pessoa está fazendo força para poder ter fé. Tem muita gente que tem fé em coisas que se vê em ídolos, na sua própria capacidade. Ah, tenho fé em você mesmo. Mas não é essa a fé. É a fé em Cristo, em Deus, que Deus dá para nós. Por que você ainda não desviou? Tendo tanta coisa aí nesse mundo aí que traz prazer para a carne. Já pararam para pensar nisso? Por que não há apostasia? E muitas pessoas, elas vão firme até o fim e são salvas? Por quê? Porque é Deus que dá a fé. Porque é Deus que faz perseverar. Às vezes a gente fala assim, meu Jesus, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não sei. Eu não sei por que eu estou juntando mulheres para poder fazer grupo, pregar, dar tanto trabalho. Que eu vou preparar sermões, abrir minha casa para poder ter igreja, isso dá trabalho. Quem que faz isso? Eu não preciso fazer um esforço para poder ir lá preparar um estudo. Eu preciso fazer um esforço sobrenatural para abrir minha casa, para poder ir para a igreja, para poder evangelizar. Não é assim. Deus vai colocando isso naturalmente no nosso coração. É a fé que vem dele. Muitas pessoas falam assim, ah, você tem um monte de filho, né? Ah, tem que ter muita coragem. Isso não é coragem. Isso é obediência e fé naquilo que Deus falou que a gente tem que fazer. Vai dar trabalho, sim. Com certeza, educar, instruir, corrigir, animar, fazer com que ele fique independente na fase adulta. Dá muito trabalho. Mas quem gera isso em nós é Deus. Quem não tem o Espírito Santo nesse sentido, o sujeito tem um sobrinho, já dá um trabalho terrível. O menino vê uma vez por semana, ah, não aguenta isso aqui não. Ah, você professor para ficar perto de criança, vai dar aula, não aguenta criança. Porque não tem fé. Que é dada pelo próprio Deus. No verso 9, ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que a gente não vai fazer obra boa? De maneira nenhuma, claro que vamos fazer. Só que as obras que são feitas por meio de alguém que está sendo motivado por Deus para fazer isso, é uma obra que glorifica a Deus. Eu acho engraçado quando eu vejo foto de gente fazendo trabalho social, né? Dando uma madeira assim na boca do menininho de rua, fazendo visita no hospital, indo no hospital do câncer, indo no hospital dos aidéticos, indo no orfanato. Ótimo, tem que fazer isso tudo. Mas qual é a motivação? É depois botar uma foto, dando a cesta básica, sabe? Ou o evangelista, que sai pra rua, entregar folheto, daqui a pouco ele, né? Vamos aqui, ó. Tira a foto aqui, eu fazendo meu evangelismo. Ah, mas a gente tira as fotos aqui porque a gente recebe ajuda de pessoas que sustentam esse trabalho. Se a motivação for essa, até que tudo bem. Mas na maioria das vezes não é. Então, muitas pessoas falam assim, ah, mas fulano de tal, ele não é crente, né? Mas ele faz tanta coisa boa. Qual é a motivação? E qual é a nossa motivação também? Nós fomos criados, verso 10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura de Deus, fomos preparados para essas boas obras. Ah, não, mas eu sou reformado e eu não preciso fazer nada. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Ah, mas eu sou
sou calvinista, eu não preciso fazer isso. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Eu sou reformado, eu não preciso nem pregar, porque os eleitos virão. Não, isso é heresia. Isso não é ser bíblico. Nem ser calvinista. Então Deus, ele realmente determina como que nós devemos andar. E para que nós somos feitos? Nós somos feitos para as boas obras. Meus irmãos, tem uma palavra muito bonita que aparece aí, que no verso 10, que ele diz assim: pois somos feitura dele. Essa palavra, eu queria destacar aqui, só um detalhe, ela, no grego, ela é poema. Essa palavra, ela é a mesma palavra que a gente usa para poema. Quando ele fala, ele está querendo dizer, nós somos poema de Deus. É o que nós devemos ser. Um poema de Deus. O poema é uma arte agradável aos nossos ouvidos, que nos traz alegria. Eu e Michelle estávamos conversando ontem, como que é bom a gente, às vezes, fica em casa e fica escutando música. Como que é bom escutar música, né? Que é o poema com o som de um violão, de piano, não sei. Mas como que é bom escutar um poema bonito? E é assim que Deus olha para aqueles que são seus filhos eleitos. Então, um dos sinais, meu irmão, de que nós realmente somos do Senhor, é que nós vamos viver assim, do jeito que Deus preparou. Tem muitas obras que muitas pessoas podem fazer baseado na sua vontade. Mas, como é que pode uma pessoa fazer boa obra baseado no seu egoísmo? E a gente vê isso em período de política. Quando, em período de eleição, né? Você tem um viaduto que fica construindo. Lá em São Paulo é muito assim. O sujeito constrói, fica 4 anos construindo um viaduto que vai unir um lado ao outro. Aí ele não faz um meio. Na época da eleição, ele deixa, ele pode concluir o viaduto, mas ele deixa por fazer. Só porque as pessoas votem nele depois. Porque se votar nele, ele sabe que vai ser concluído o viaduto. Porque ele sabe que se entrar outro, sabe o que vai acontecer? Ele não vai terminar, que ele vai fazer outro. E aí ele vai deixar aquele viaduto estragar, virar alvo de pichação, estragar material. Muitos acontecem, né? Acontece muito isso, não estou dizendo todos. Porque a obra que tem que ser a obra dele. Porque todo mundo precisa ver. É igual o centro da cidade, está sempre asfaltado. Quando você anda no interior, nos interiores, nos bairros do interior, é um monte de buraco. Aqui nem tanto, mas morei no Nordeste, lá em Recife, né? É muito assim. Tem o cartão postal. Avenida Boa Viagem. Segunda rua, terceira rua já não tem mais asfalto. Mas a obra precisa ser vista. E por que aquela obra está ali? Então, a obra que o Senhor tem para a nossa vida é aquela obra que você faz e ninguém vê. Você tira do seu bolso aqui, ó, você oferta, mas ninguém sabe. Eu já vi até gente botar certificado de dizimista no seu quarto, no seu escritório. E não é essa a boa obra que Deus quer. Deus quer a boa obra que glorifique o seu nome. Então nós viveremos uma vida diferente. Então percebe, meus irmãos, como que a graça de Deus, ela nos coloca no nosso lugar de humilhação, mas também que tem promessas de glorificação futura, e que nós não temos que reivindicar nada para nós mesmos, porque nós estávamos mortos. Então, aplicando isso nas nossas vidas, é isso. O Evangelho, ele nos faz humilde. Eu vejo a riqueza que a humildade traz. Me parece que tantas pessoas que querem tantas coisas, às vezes até além do que podem ter, querem promoção de si mesmo para tantas coisas, elas acabam se frustrando. Sempre um padrão do desejo da carne, ele vai ser atingido, pode ser atingido, vai criar outros maiores.
Mas quando a gente está humilhado diante de Deus, a gente olha para esse grande presente que Ele nos deu, que é a vida, que é a graça do Senhor. E, para finalizar, isso é motivo para que a gente seja adoradores em todo tempo, gratos a Deus em todo tempo. É como aquela pessoa que disseram para a pessoa, falaram assim, olha, você está com câncer terminal. E aí daqui a pouco chega o médico e fala assim, gente, eu quero te pedir desculpa porque os exames foram trocados. E aí o sujeito pensa assim, poxa, há alguns minutos eu estava condenado à morte, mas agora eu recebi vida. Uma pessoa que estava com uma doença que poderia deixar ela deformada, deficiente, e por obra milagrosa ou por obra, talvez, de uma providência nesse sentido, ou de uma medicação que seja, assim, olha, existe esse remédio pode curar você. E o nosso remédio é o sacrifício de Jesus na cruz. Vamos orar, meus irmãos?